Meu nome é Patrícia Vale, eu sou aluna do 8º semestre do curso de Pedagogia da Univesp. E estou fazendo esse vídeo para falar um pouco do nosso trabalho, que é o trabalho de conclusão de curso, que é um artigo científico. Então eu vou dar uma breve introdução sobre o assunto que vai ser discorrido sobre esse trabalho nos demais vídeos pelas minhas colegas. O nosso trabalho fala sobre o TDAH nos anos iniciais do ensino fundamental, e ele fala também sobre os desafios da alfabetização das crianças que possuem o TDAH, né? E segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico, e esse transtorno ele dá inquietação. Ele apresenta algumas coisas recorrentes na criança, que é desatenção, inquietação, impulsividade, e ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Ele não é uma coisa inventada, como muito se vê no decorrer dos nossos estudos. Antigamente se achava que era uma situação inventada, e hoje ela já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com o CONITEC, que é a Comissão Nacional e Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a prevalência mundial de crianças e adolescentes com TDAH fica em torno de 3 a 8%, e não difere muito do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022 foi lançado um protocolo clínico e de diretrizes terapêuticas que nos diz que crianças entre 6 e 17 anos, crianças e adolescentes, nós temos um percentual de 7,6% dessas crianças que apresentam o transtorno de TDAH. Isso não quer dizer que adultos não possuam esse transtorno, porém eles são diagnosticados tardiamente. De acordo com o autor Barkley, em seu livro que foi escrito em 2002, ele relata que os professores eles precisam ampliar esses saberes, né? Ele precisa olhar a criança de uma forma diferente, porque ela tem um comportamento diferenciado. Ela não vai ter o mesmo comportamento, mesmo porque, como eu já disse, envolve a parte emocional da criança. Esse transtorno ele mexe com toda essa parte. Então o professor ele precisa cuidar que no âmbito escolar tenham formas e didáticas diferenciadas para com essa criança que possui o transtorno. Então ele precisa sempre estar estudando, ele precisa primeiramente reconhecer que existe ali uma criança com algo diferente. E uma coisa que ajuda muito já é assim: primeira coisa, o professor tem empatia. Empatia, ter um olhar diferenciado para que essas crianças elas se sintam acolhidas e elas consigam desenvolver e entrar nesse novo mundo que é o mundo do letramento. Então isso é muito importante, ter o reconhecimento do professor e que ele tenha empatia por essas crianças. Outra situação é que a BNCC, ela, segundo os nossos estudos, a BNCC ela aborda sobre a questão de transtornos de neurodesenvolvimento, porém ela não relata intervenções que devem ser feitas com objetividade. Então, assim, o professor ele vai ter que desenvolver essas técnicas, conhecer mais sobre o transtorno para poder desenvolver com essas crianças uma forma que atinja o objetivo. Uma criança que não consegue aprender, tem essa dificuldade, quando ela não se sente acolhida, ela vai ter provavelmente situações em que ela até vai chegar a ter um isolamento social. E isso não é bom, isso atrasa o desenvolvimento. Então, nosso trabalho, nós fizemos uma pesquisa com vários autores, nós temos várias referências bibliográficas, onde nós agrupamos tudo isso, onde nós deixamos informações que possam auxiliar outros profissionais, outros professores no futuro. Um importante estudo publicado no jornal científico JAMA Psychiatric
nos mostra que mais de 3.000 pessoas, entre pessoas com transtorno e saudáveis, na idade entre 4 e 63 anos, foram submetidas a exames de neuroimagem estrutural por ressonância magnética. Nesse exame que foram feitos nessas pessoas, foram detectados um atraso na maturação da parte do cérebro que é responsável pela regulação das emoções, motivações e sistemas de recompensa. Então, esse estudo ele trouxe algo, é o que se tem de algo mais sólido sobre a questão do TDAH, né? E principalmente nas crianças, essa área do cérebro ela era menos desenvolvida. E nós podemos também destacar no nosso trabalho, que a gente vai desenvolver o assunto mais para frente, a importância dos professores, dos docentes reconhecerem e ampliarem os seus saberes em relação a esse tipo de transtorno, porque será fundamental para essas crianças que o professor reconheça a dificuldade, né? E não foque somente na questão da criança aprender. Ela precisa aprender. Não, eles precisam entender e eles precisam ampliar formas de levar essa criança a conseguir desenvolver os seus estudos. Olá, eu me chamo Sebastiana Ferreira Silva. Hoje eu trago a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, os desafios da alfabetização em crianças com TDAH. Como objetivos específicos, a pesquisa pretende guiar com técnicas e métodos os professores para que tenham a atenção do aluno durante o processo de aprendizagem. Trazer instrumentos para introduzir no cotidiano do aluno portador de TDAH em sala de aula, fazendo integrar aos colegas e professores. Aumentar a comunicação entre o professor e aluno, promovendo relacionamento de confiança para que ocorra melhor aproveitamento durante essa relação. Auxiliar os alunos no processo de leitura e interpretação de texto devido à dificuldade de concentração que os alunos têm. Ajudar os alunos nesse processo que possuem grandes dificuldades de organização e rotina. A partir do referencial teórico apresentado, o trabalho é fundamentado no método de pesquisa bibliográfica, revisitando o conhecimento, ou seja, pesquisando trabalhos científicos e artigos publicados, auxiliando a conhecer, através da ciência, as barreiras do TDAH, para que as mesmas sejam quebradas a fim de amenizar os desafios do desenvolvimento da escrita e leitura de alunos, na fase tão delicada da alfabetização. Esse é um método de pesquisa que foi concebido por alguns autores, dentre eles Marconi e Lakatos, 2003. Olá, meu nome é Juliane Alvarenga da Silva. Eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, os desafios da alfabetização em crianças com TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade possui comportamentos específicos e pode ser evidente em crianças e em adultos. Conta com características notórias que, se bem avaliadas precocemente, o seu diagnóstico leva a criança a uma qualidade de vida e desenvolvimento maior, se diagnosticada corretamente. Desatenção, hiperatividade e impulsividade são uma das principais características do TDAH. Diante disso, uma criança com o transtorno possui muita dificuldade de atenção em uma sala de aula tradicional, gerando a falta de interesse desse aluno nas atividades propostas. Muitas crianças com dificuldade de comportamento em sala de aula possuem o TDAH e podem gerar comportamento antissocial, problemas de relacionamento com os colegas, professores, pais e até desenvolverem doenças crônicas. Partindo das características já apresentadas, como impulsividade, desatenção e hiperatividade, os autores Dupont e Stoner ainda afirmam que as consequências do transtorno não atingem apenas as crianças diagnosticadas, mas sim todos ao seu redor, desde o colega de classe até a equipe pedagógica. As ações das crianças com transtorno, como falar sem permissão, conversas em momentos importunos, alteração de humor, principalmente quando confrontado,
demonstra a impulsividade. A hiperatividade é demonstrada com brincadeiras de objetos aleatórios, sair da cadeira sem permissão, movimentos repetitivos como bater pés ou lápis repetidamente. Essas atitudes aparentemente simples podem ser feitas com frequência e acarretar a desatenção e perturbação dos demais alunos e professores. O transtorno não necessariamente precisa ser tratado com medicamentos. Esse artigo destaca os desafios enfrentados pelos alunos e professores no momento da alfabetização e propõe métodos simples, como aplicação de tarefas e atividades, pois muitas vezes apenas incluindo um objeto que atrai a atenção desse aluno contribui para o desenvolvimento diferenciado ou simples, do modo que o professor conversar com o aluno pode alterar o resultado no final de uma aula. A orientação aos professores e equipe pedagógica de adquirir conhecimentos mais profundos sobre o assunto é importante, pois dentro do diagnóstico de TDAH ainda existem subgrupos, ou seja, nem todas as crianças com transtorno agirão igualmente ou semelhantemente. Algumas podem ser mais desatentas, outras mais hiperativas ou impulsivas. É necessário que parta do professor a ação de observar e escolher a melhor forma a ser utilizada na alfabetização deste. Olá, eu sou Jamília Oliveira Calazans, estou cursando o 8º semestre de Pedagogia no Polo de Ribeirão Pires da Univesp. Eu vou falar sobre métodos que facilitam o processo de ensino-aprendizagem. O primeiro ponto é o professor buscar conhecimento, ele entender como que funciona o TDAH, as suas características, para ele conseguir, então, saber lidar com seus alunos, observar cada aluno qual características mais marcantes e assim desenvolver as suas atividades para que alcance o objetivo de processo de aprendizagem desse aluno. É interessante o professor trabalhar com o acolhimento, ele estimular, elogiar, encorajar esse aluno, até para amenizar a ideia de que ele não é capaz, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta capaz de conseguir essas atividades. E é interessante esse professor não pontuar necessidades específicas dentro de sala de aula. A organização do espaço de processo de aprendizagem é muito importante. Então, esse aluno ele tem que ter rotina, se sentir próximo do professor, para que ele tenha a atenção direta a esse professor. Alguns procedimentos facilitadores é o contato visual direto. Quando houver mudanças de rotina, é interessante avisar com antecedência esse aluno. Técnicas de memorização, como músicas, rimas, listas, também é um grande facilitador. Os textos, quando for trabalhar atividades de textos, devem ser curtos e claros. As atividades devem estar previamente prontas, Já se for cópia, já devem estar feitas as cópias, já deve estar mais organizado para que ele consiga desenvolver essa atividade. E quando o professor for passar as instruções, elas devem ser faladas de forma clara e pausada. Eu sou Adriele da Silva Gonçalves. Analisando os dados coletados, o nosso artigo científico apresenta algumas estratégias a serem utilizadas pelo professor no intento de diminuir as dificuldades do aluno com TDAH em fase de alfabetização. Dentre elas, listamos ampliação dos saberes, da didática e prática pedagógica. Os professores precisam conhecer mais sobre o assunto TDAH, descobrir novas estratégias e práticas de ensino. Elas precisam ser diferenciadas e se adequarem aos sintomas e atitudes comportamentais dos alunos, quebrando assim muitos mitos sobre o assunto. Falamos também sobre o acolhimento do aluno, a escuta qualificada. Estimular, encorajar, elogiar são formas de amenizar a ideia de que eles não são capazes de aprender. Isso dará mais prazer e estimulará no processo de aprender. Listamos também a organização do espaço de aprendizagem. Organizações externas melhoram as condições de organização interna de cada um dos indivíduos, ou seja, crie rotinas, traga os alunos mais perto do professor, distancie-o de distrações. Essas atitudes são ideais e facilitadoras. Alguns procedimentos facilitadores são
o contato visual, porque eles possibilitam a maior atenção. Utilização de técnicas de memorização, como rimas, músicas, listas, são de extrema importância e muito eficientes no processo de aprendizagem desses alunos. Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, sou aluna do 8º semestre do curso de Pedagogia da Universidade Univesp. Hoje falarei a respeito do referencial teórico. Primeiramente, é importante saber que o cérebro de pessoas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é fisicamente diferente do cérebro de pessoas que não possuem esse transtorno. A revista científica Ciência e Cognição trazem no artigo Aspecto Neurobiológico do TDAH uma revisão. O problema fica no córtex pré-frontal direito e o lombo central, sendo um pouco menor do que os cérebros que não têm esse transtorno. De origem genérica, eles fazem pouca produção de catecolamina, que são neurotransmissores responsáveis por diversos sistemas cerebrais. Isso influencia diretamente na parte de organização, atenção, autoestima, planejamento, controle de impulsos e emoções. O Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais separam em 3 subgrupos o transtorno. Os primeiros subgrupos são de hiperativos e impulsivos. Esses têm maior parte nas pessoas do sexo masculino, trazendo mais agressividade, e isso gera mais rejeição na escola. O segundo subgrupo são os desatentos, que empregam mais mulheres, pessoas do sexo feminino. O terceiro é o grupo combinado. Eles são mais opositores e costumam trazer mais prejuízos no funcionamento global, que traz mais problemas na parte escolar. É importante entender que quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não tem necessariamente um prejuízo cognitivo. O que faz diminuir o seu rendimento escolar é justamente essa falta de atenção, essa falta de concentração, de organização. Não tem nada a ver com aquilo que eles podem aprender. Para reduzir os níveis de evasão escolar e repetência, Mônica Duchester e Enio Roberto de Andrade traz em sua literatura pequenas mudanças simples, porém extremamente eficientes para o rendimento dos alunos na escola. As sugestões são simples, por exemplo, deveremos alterar comportamentos, estimulando alunos, elevando sua autoestima, fazendo-os sentir parte do conjunto em que ele está empregado e que são muitas vezes invisíveis e rejeitados pelos alunos. Barclay, em 2002, nos fala que a atenção dos alunos pode ser melhorada com um estilo de aula mais entusiasmada, breve e que permita a participação ativa da criança. Algumas atitudes simples que os professores devem aplicar com alunos que têm esse transtorno são trabalhar com pequenos grupos, fazendo-os assim diminuir a sua distração, elogiá-los para que assim eles tenham atitudes positivas, estimular e valorizar a rotina para que eles dessa forma saibam o que vai acontecer sem ter que ficar pensando e reorganizando diariamente, repassar comandos individualmente e pedindo para que eles repitam esses comandos e assim a gente saiba que eles entenderam perfeitamente o que foi dito e demonstrar de forma clara os limites aonde eles devem ficar. Olá, meu nome é Jaine Ferreira e nesse nosso trabalho nós analisamos os desafios enfrentados por professores ou responsáveis pela alfabetização com os alunos com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Esse TCC teve como objetivo esclarecer não somente os desafios que um professor vai enfrentar, mas também os desafios onde a sociedade, a comunidade que o aluno está e também a sua família enfrentarão nesse processo quando o aluno for diagnosticado ou até ele ser diagnosticado. O artigo contribuiu para o esclarecimento das necessidades de uma criança já diagnosticada
com TDAH e também para ajudar o professor ou aquela pessoa mais próxima do aluno a diagnosticar esse transtorno. O diagnóstico precisa ser feito por um especialista. Porém, os responsáveis, as pessoas que estiverem mais próximas do aluno, pode já identificar essas características bem específicas desse transtorno e tomar um direcionamento. Se não houver o desempenho do professor em analisar a situação e a necessidade de cada aluno, o processo de alfabetização, ao invés de conseguir um sucesso, ele vai acontecer o contrário, pode haver o recuo e até a desistência. Após pontuarmos algumas necessidades do aluno nesse processo de alfabetização, deixamos claro que o empenho do professor é fundamental, porque se esses profissionais e responsáveis pela alfabetização do aluno desempenharem atividades, projetos que fundamentem essas atividades, se esses responsáveis se empenharem em desenvolverem projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento dessa criança e estimulem esse aluno no processo de alfabetização, a chance desse aluno desenvolver é muito maior do que se o professor não tiver esse empenho. Cada diagnóstico possui suas características próprias, como já explicado pelas minhas colegas nesse trabalho. E para cada diagnóstico, teremos uma direção a ser tomada. E isso parte do professor. O professor ou responsável pela alfabetização precisa identificar nesse aluno as necessidades dele, para usar o que ele tem em favor e em prol do conhecimento a ser adquirido. Nesse trabalho, vimos várias citações de escritores sobre o assunto e nos direcionou a repensar sobre as nossas próprias atitudes como futuros pedagogos, visando a dificuldade e a facilidade do aluno no seu individual. Esse artigo foi rico em detalhes e dicas de pessoas que já passaram por esse processo de alfabetização com crianças com TDAH e possuem autoridade no assunto, possuem conhecimento adquirido para poder repassar para nós, futuros pedagogos. Nosso desejo é que esse trabalho seja tão valioso para o leitor, assim como foi para nós em todo o processo de elaboração do mesmo. Precisamos estudar e nos aprofundar do assunto corriqueiramente, porque com a tecnologia e os anos passando, os assuntos sobre o TDAH, a tendência é ele crescer, aumentar, se enriquecer. E nós teremos esse dever de nos preocupar com o aluno, com a aprendizagem do aluno no seu individual. Por isso nós precisamos corriqueiramente estudar, se envolver no assunto. Seja quem for o responsável pela alfabetização, um pai, um tio, um professor formado, esse conhecimento adquirido em todo esse processo do nosso trabalho de conclusão de curso, focando no TDAH, ele é importantíssimo para que a ajuda do aluno seja feita com qualidade, para que o aluno use todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade em prol dele. Isso é bom não só na infância, mas em toda a vida adulta. O aluno vai aprendendo que não importa as dificuldades que ele enfrentar, ele tem sim como conseguir avançar, usando aquilo que ele tem em favor dele mesmo. Nunca podemos esquecer que o aluno é individual. Podendo ter vários alunos com TDAH numa sala de aula e cada uma em seu subgrupo, nós precisamos lembrar, são pessoas em seu individual. Precisamos ensiná-los, precisamos ter esse olhar, ter essa compaixão do aluno, de ensiná-lo da melhor forma, de adaptar as atividades e o ambiente da sala de aula, para que não somente o aluno com TDAH, mas toda a turma se sinta acolhida por aquele professor. Eu, em nome do grupo, agradecemos à Univesp pela oportunidade de adquirir tão rico conhecimento sobre o assunto. Agradecemos também o nosso orientador pela sua disponibilidade e suas ricas informações e orientações. Muito obrigada!